12ª aula do curso Homens de Verdade. Hoje o título da aula é o mandato masculino na igreja. Essa lição é muito importante. Essa lição fala para nós homens sobre o nosso papel dentro da igreja, ou até melhor, não só apenas dentro da igreja, mas digamos assim, como protagonistas no reino de Deus. Então temos aí um desafio. A gente está começando e eu vou pedir vamos ver para o Jonathan. Você quer lá? Para a gente começar? Tranquilinho. Amado Deus, nosso Pai, te agradeço por mais um dia de vida, Senhor, e também te agradeço pela oportunidade de estar em sua casa hoje para aprender mais sobre o Senhor. Pai, eu peço que abençoe a vida dos homens que estão aqui em sua casa hoje. Peço que nos ajude a entender a lição que vai ser passada hoje pelo pastor Renato. E peço que isso nos beneficie em nossa vida, Senhor, de acordo com a sua vontade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então a gente vai lá para a página 193. E na lição passada, o autor ele usou bem a história de quem mesmo? Vocês se lembram quem estava aqui? Os personagens que o autor trabalhou bastante aí o capítulo. Da amizade. Foi o Jonatas e Davi, tá? Nessa aqui, ele começa pegando um outro personagem bíblico com uma história muito legal, muito importante. Eu já tive a oportunidade de pregar sobre o livro dele numa igreja que eu pastoreei, né? Pregar mais ou menos igual a gente faz aqui, pregar sequencialmente. E esse personagem é Neemias. Vamos lá para a página 93. Quando Neemias foi a Jerusalém para supervisionar a reconstrução de suas muralhas, a cidade encontrava-se em uma situação que muitos consideravam sem solução. E para agravar a situação, ainda havia inimigos à espreita, à espera de uma oportunidade qualquer para atacar e derrubar o que Israel estava tentando construir. À luz desses dois desafios, Neemias comandou os homens em dois tipos de tarefas, conforme indicado no livro que leva o seu nome. Metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Neemias 4,16. Só para a gente se situar, tá bom? Esse período da história está narrando aí o retorno do povo do cativeiro babilônico para Jerusalém, tá bom? Então a gente sabe um pouquinho aí que o povo de Deus foi levado cativo por Nabucodonosor. Primeiro Israel ali em torno de 730 foi dizimado. Depois Judá em 625 também foi levado para o cativeiro. Essa época do cativeiro que começou na época do rei Nabucodonosor. Quem conviveu ali? Profeta Daniel, profeta Jeremias, Ezequiel. Então esse pessoal, desses profetas bíblicos, viram esse período. O cativeiro foi de 40 anos, tá bom? E é 40, né? Eu sempre confundo 40 com 470. Foi 40 anos de cativeiro. Me ajuda aí. Depois você edita isso aí. Se eu tiver errado, tira daí. E assim, começou com Nabucodonosor, depois o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa com Dário e depois Ciro. No reinado de Ciro que começou ali, inclusive a Bíblia chama Ciro de meu servo, porque através do rei Ciro, rei persa, ele começa a promover o retorno do povo de Deus em levas, né? E ele pega e começa a liberar
o povo para ir para Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém. E uma cidade naquela época sem muros não era cidade. Então, na verdade, Neemias ele volta com a autoridade dada pelo rei, documentação, cartas de proteção, tropas, com material de construção, inclusive, para começar a reconstruir o muro de Jerusalém. Tá bom? Então, assim, esse é um contexto bem basicão do texto, né, que a gente está lendo. E o autor está usando justamente esse momento, né? Inclusive, tem um livro muito antigo, mas que é bom, que fala sobre liderança cristã. Neemias, a dinâmica da liderança cristã, que é de um autor chamado Círio alguma coisa Barber, da editora Vida ainda, acho, Vida Nova, um livro muito antigo que fala sobre as lições de liderança que esse livro de Neemias tira. E o autor do nosso livro, o contexto que ele trabalha aqui é justamente esse de Neemias, tá bom? Então por isso que ele fala aqui no finalzinho do parágrafo que a gente leu, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Ou seja, o pessoal estava construindo o muro, estava com mãos na massa, porém havia pessoas, havia grupos, havia, digamos, tribos e reinos ao entorno de Israel, ou perdão, de Judá, que estavam ali. Não era interessante ter Jerusalém de pé de novo. Então eles estavam fazendo de tudo para atrapalhar a obra. Aí no livro de Neemias você pode visitar ele mais tarde, dar uma olhada ali nas dificuldades que Neemias passou. Aí seguindo ele na página 193, o que vemos aqui? Mais uma vez, o padrão de Gênesis 2,15, colocado por Deus é cristalino. Os homens de Neemias cultivavam, trabalhando para construir as muralhas, e guardavam, montando guarda para proteger tanto os trabalhadores como o trabalho já realizado. Ou seja, era a colher de pedreiro numa mão e na outra mão a espada. Era isso. E eles estavam ali, ao mesmo tempo, numa mesma atividade, cultivando e guardando. Perceba que a gente é chamado a se lembrar lá das primeiras lições que a gente viu, lá em Gênesis 2,15, né? Essa questão de cultivar e guardar, parece que o autor quer inculcar na cabeça da gente que é uma coisa que permeia a história do povo de Deus e a própria escrita da história dos homens, né? Cultivar e guardar. Último parágrafo da página 193. Dentro da igreja, os homens são chamados para cultivar e guardar a serviço de Deus. Ou seja, os homens cristãos devem trabalhar na igreja com a colher de pedreiro numa mão, a espátula de jardinagem de Adão e a colher de pedreiro de Neemias, complementadas pelas colheres de pedreiros de 1000 outras profissões e ocupações, e com a espada da verdade que nunca muda realmente na outra. Com o trabalho dos obreiros e sobre a guarda dos homens piedosos, a Igreja de Cristo cresce forte e permanece segura em sua missão de espalhar o Evangelho no mundo. A gente, desde aí do primeiro capítulo, está vendo o mandato de masculinidade dado por Deus, o porquê ele existe, o porquê da importância dele, como ele deve ser feito, os âmbitos que ele deve ser vivenciado. A gente viu aí âmbito familiar, âmbito de educação de filhos, casamento. A gente viu também a questão da amizade, que foi a última lição. E agora a gente está vendo que esse mandato de cultivar e guardar é dado aos homens cristãos para ser exercido aonde? Nessa lição específica, qual o ambiente que os homens devem exercer esse mandato de cultivar e guardar? Oi, Jonas? Na igreja? Na igreja. É aqui também é um campo em que a gente tem que exercer esse mandato. Tem que exercer o trabalho e a defesa, o cultivo e a guarda. Tudo bem até aqui? Liderança masculina exclusiva. Quem lê pra gente é o primeiro parágrafo? É necessário declarar de antemão que as posições com autoridade de liderança na igreja do Novo Testamento devem ser exercidas apenas pelos homens.
As mulheres podem e devem desempenhar papéis de destaque na igreja, pois uma igreja com uma forte presença masculina também terá uma forte beleza feminina. Mas as posições de autoridade, os papéis de ensinar e governar são restritas aos homens. Ponto. Até o Marcos pode ajudar a gente em relação até mesmo a posição que a nossa igreja toma em relação ao ministério feminino. Mas o que a gente vê aqui e as próximas talvez 2 páginas aí, ele vai e volta enfatizando isso, que o governo, a liderança e a autoridade da igreja é dada por Deus aos homens. E assim, a gente, quem é um pouquinho mais velho, está acostumado a ver, ou esteve acostumado a ver, que nas igrejas, muitas vezes, principalmente aquelas de cunho pentecostal, quem tocava a igreja muitas vezes eram as mulheres. Em muitos casos por falta de homens mesmo, mas em muitos casos também porque os homens eram omissos. Então era muito comum a gente ver aqueles círculos de oração exclusivamente de mulheres. Era muito comum a gente ver as mulheres tocando a obra. Agora a pergunta é para vocês: isso, à luz da Bíblia, é sadio ou é correto, ou tem algum problema ou não tem problema? Aí até se o Marcos quiser já entrar Estou passando a bola para você, Marcos. Correto e recomendável, né? Recomendado. Você vê que em outros textos ele vai falar que uma igreja que não tem esta norma estabelecida por Deus de autoridade, ela é uma igreja enferma. Sim. Ela é uma igreja enferma, ela não tem saúde, então ela anda com muita dificuldade. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Com certeza. E a gente vê isso desde onde? Desde Gênesis. Boa, você mesmo disse. Lá em Gênesis, a gente já vê Deus criando o primeiro homem. E perceba que a gente viu isso, só um remake aí Deus criou o homem de uma forma, um processo, digamos assim, né? Vai lá do pó da terra. A mulher não, a mulher foi criada por Deus de uma outra forma, sendo tirada da costela. Então vocês percebem que já é uma outra forma. E desde a criação já existe esse padrão. Ao homem foi dado a ordem de governar. E o autor aqui ele bate bem nisso, que as posições de autoridade, os papéis de ensinar e governar são restritos aos homens. Para a gente é um pouco difícil entender isso, talvez, pelo nosso contexto. À primeira vista, esse tipo de posição, eu tomei contato com ela talvez há uns 2 anos atrás. Então, no primeiro momento, você fica meio assim, porque o nosso contexto, você vê mulher pastora, você vê bispa, você vê apóstola, você vê de tudo aí fora, né? E então, de repente, você olha assim, puxa, né? Mas aí que você tem a questão do pastorado feminino, que agora é um pouco mais assim normal, mas meados dos anos 90, somente no meio que a gente veio meio batista, era um negócio que, né, quando começou a surgir as primeiras pastoras, né, houve ali um bafafá na denominação e aquela coisa toda, né? E até hoje, assim, tem pastoras, mas o pessoal fica meio assim. E a gente ficava meio sem parâmetro, né? Eu, como pastor batista, não tinha aquele parâmetro para comparação. Porém, uns 2, 3 anos para cá, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a gente pega essa linha do autor aqui, de Gênesis, vai lá para trás. Como que a coisa foi formada? Como que Deus fez as coisas? Ou seja, assim, assado. Qualquer desvirtuação disso já começa a ser desvirtuação do quê? Do padrão dado pelo próprio Criador lá atrás. Então o autor ele bate bem aqui nessa questão. Os ofícios de autoridade espiritual dentro da igreja são os dos presbíteros e diáconos.
Os presbíteros supervisionam todos os assuntos da igreja, servindo especialmente ao bem-estar espiritual, enquanto os diáconos exercem autoridade sobre os interesses físicos da igreja e lideram o ministério das boas obras. Atos 6:1-6. Aqui, talvez, eu não me lembro, o autor fala talvez dentro de um contexto presbiteriano, né? Que ele fala sobre presbíteros e diáconos. Porém, vocês percebam que os presbíteros, ele deixa bem claro que eles atuam naquilo que é espiritual, ou seja, o ensino, a visitação, eles atuam nas questões ali de cunho até mesmo do direcionamento doutrinário. Já os diáconos não, eles são aqueles caras que metem a mão na massa. De repente precisa que pôr uma porta aqui, quem que vai se reunir, quem que vai planejar, quem que vai conversar, quem que vai estar indo até mesmo para executar, são os diáconos. Então ele faz bem essa diferenciação. E ele prossegue. As qualificações para presbíteros e diáconos são estabelecidas por Paulo em 1 Timóteo 3:1, 3 de 1 a 13. Passagem em que as declarações específicas sobre gênero deixam bem claro que esses ofícios são destinados por Deus para os homens. Ou seja, quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele escreve lá uma série de qualificações para se ser um presbítero. E percebam que todas essas qualificações abrangem o sexo masculino, né? São indicadas para os homens, tá bom? Tem aqui alguma pergunta? Um comentário? Então vamos lá, página 195. Quem lê o primeiro parágrafo para a gente? Valdeci, se você quiser continuar, página 195. 195. Isso, primeiro parágrafo. Paulo declara o princípio geral da liderança masculina em 1 Coríntios 11, 3 a 9. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, 3, 8, 9. Paulo de novo, percebam que ele vai para onde? Vai lá para Gênesis. Ele fala, Deus criou o homem, Deus o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Tem uma posição digamos, de hierarquia aí. Prossiga, Valdeci. Esse princípio da liderança masculina também é aplicado especificamente ao exercício da autoridade de governo e do ensino na igreja. Paulo escreve a Timóteo: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2,12. Mais uma vez, Paulo fundamenta esse ensinamento no desígnio de Deus na criação e também nos efeitos da queda. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Além disso, o fato de Jesus haver nomeado apenas homens para o apostolado e de a igreja primitiva ter eleito apenas homens para o primeiro diaconato estabelece um precedente que não temos razão para deixar de lado. Ou seja, a gente tem aí razões em Paulo, razões em Cristo, né, no chamamento dos apóstolos, e razões no próprio Deus, que lá em Gênesis já começou o padrão, como as coisas deveriam ser. E assim, a gente percebe, e é comum que em todo o ramo de atividade, quando o homem ele é ausente, ele é desligado, ele é relapso, fatalmente as mulheres elas acabam, por necessidade muitas vezes, né, elas acabam se sobressaindo no lar, nas empresas e na igreja. Então assim, tem muitas mães que criam filhos sozinhas, tem muitas mulheres que assumem posições de liderança, ok, porém o padrão bíblico é que o homem não se ausente, que o homem não vacile, que o homem não seja desligado, que o homem simplesmente não deixe as coisas para que as mulheres façam. O homem, de novo, voltando para aquelas duas palavras,
ele é a função dele cultivar, produzir, e a função dele guardar ou proteger. Quando o homem foge dessa prerrogativa que é dada de Deus para ele, a gente percebe que as coisas começam a desandar. A gente viu algumas lições atrás, acho que na lição 6, 7, o quanto para a mulher é prejudicial quando ela tem que tomar a frente ou cobrir algumas falhas da gente. A gente viu que gera ansiedade, porque ela não foi criada, digamos, feita para isso. Ela foi feita para ter alguém do lado dela, para somar com esse alguém, e não para fazer tudo. Entendeu? E ela faz às vezes melhor que a gente? Faz, mas isso tem um custo. Isso tem como é que fala? Tem um desgaste. Não é fácil. Eu acredito que a mulher, ela entende e exercita com afinco o papel de auxiliadora. É por excelência. Por excelência. É a excelência então, a gente vê isso na família, na igreja, a gente vê isso né? Então, mas aí, como você fala, é verdade. O homem, quando deixa a desejar... O chamado do livro todo é para a gente tomar nossa posição. O livro todo foi escrito para isso. Para fazer com que a gente seja homem. Isso está na essência da Trindade, quando ele diz que Deus é o cabeça de Jesus. Então, está na constituição de Deus, está na sua essência. Na essência de Deus, ele estabeleceu autoridade e governo. Na essência de Deus, em si. E assim, quando os homens são omissos dentro da igreja, com os assuntos da igreja, com o cuidado da igreja, a igreja sofre muito. Porque daí as irmãs são obrigadas a tentarem cobrir, tentarem fazer, tentarem levar as coisas, tentarem fazer as coisas funcionarem, e a gente vê que funciona, até anda, mas a gente vê que não dentro do padrão que Deus quer, não dentro do padrão que Deus prescreveu. A estrutura da mulher é diferente do homem, então tem certas atitudes que realmente, certas sobras, né? Para a estrutura masculina, né? Não que elas não tenham capacidade, mas não foram designadas para isso. Minha opinião. Meio da página 95 aí. Em outras passagens do Novo Testamento, as mulheres são encorajadas ao ensino de crianças e de outras mulheres. Mas a mensagem fundamental sobre o ensino e o exercício da autoridade espiritual dentro da igreja, como um todo, é bastante clara. Esses papéis são reservados aos homens cristãos. E quando os homens deixam de assumir esses papéis com prazer e exercê-los de forma diligente, acabamos com igrejas feminizadas que podem rapidamente tornar-se infrutíferas e adoecidas por não terem sido conduzidas de acordo com o propósito que Deus planejou. Isso aí tem um monte de igrejas que tem as figuras de mulheres na frente, né? Às vezes a mulher tem ali o marido dela, ele é o pastor e ela é pastora. Só que ela, por algum tipo de problema, ela que toma a frente, ela que, né? Ela acaba sendo ali o símbolo da igreja. E aí, tipo assim, né? Isso replica para as famílias, isso replica para os jovens. Esse tipo de distorção replica, vai replicando. Ou seja, o marido muitas vezes dentro de casa ele vê de certa forma a autoridade dele tolhida, porque dentro do rebanho que ele está, em vez do pastor estar tomando ali à frente junto com os presbíteros e os diáconos, não, está a mulher lá. E aí, qual que é o problema? A desobediência bíblica, a questão da estrutura da mulher. A mulher tem uma série de problemas não, coisas inerentes a ela, né? Hormônio, TPM, né? Toda vez que ela está legal, e assim vai, e por aí vai embora. Não, mais uma vez, né? Não que elas não sejam capazes, que elas sejam menores, que elas, nada disso. É questão aqui de função. E Deus criou o homem com um propósito. E Deus criou a mulher
um outro propósito. E ambos juntos trabalham sobre a liderança do homem, responsabilidade do homem, e cobrança em cima do homem para um propósito maior. Tudo bem? Se as mulheres estivessem aqui, estariam muitas balançando a cabeça, talvez. Uma coisa que o autor cita aqui é que dá a impressão, então as mulheres vão fazer nada na igreja, né? Vai ficar lá só, né? Fiquem caladas, mas não. Tem alguns, acho que na conferência de fiel de mulheres do ano passado, a Norma Braga falou alguma coisa sobre isso, a importância do ministério feminino de ensino das moças, das jovens, mulheres ministrando para mulheres sobre as necessidades das mulheres. Ou seja, a mulher pode trabalhar na igreja, entendeu? A mulher pode ajudar na igreja, porém a responsabilidade, a autoridade, a cobrança é de quem? Nós. A gente que tem que fazer esse negócio aqui andar sob o poder de Deus. Acho que talvez é joelho no chão, né? E mãos na massa. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Preparando-se ou preparado para o serviço. Seu Dito, o senhor consegue ler para a gente aí, página 196? Preparando para o serviço. O que isso diz aos homens cristãos na igreja? Por um lado, diz que o homem deve encarar a fé com seriedade, de modo a se preparar para servir a liderança da igreja. Nem todos os homens podem ou devem servir como presbítero ou diácono, mas a igreja tem e sempre terá uma profunda necessidade de contar com homens qualificados e piedosos para servir e liderar. Portanto, um homem cristão fiel deve preparar-se para servir dessa maneira. Isso, olha só. O homem deve encarar a fé com seriedade, tá? O homem deve encarar as questões espirituais com seriedade. O homem deve encarar a vida cristã com seriedade. Digamos assim, muitos, principalmente a galerinha mais nova aqui, muitos se preocupam com sua carreira. O que eu vou estudar, o que eu estudei, o que eu preciso fazer ainda. Estudar aonde eu vou trabalhar, qual a oportunidade que eu preciso correr atrás. Eu digo que as questões da nossa fé são tão importantes quanto, ou até mais, porque de uma fé sadia, de uma vida espiritual balanceada e equilibrada, vai ser um alicerce do resto. Seu casamento, sua vida profissional, a sua convivência na igreja, e principalmente, é lógico, a sua salvação. Então, percebam que o autor ele usa essa questão de que homens qualificados e piedosos, os homens precisam ser qualificados e piedosos para servir e liderar. A igreja precisa de líderes. A igreja precisa de cada um de nós. O Marcos, como pastor, precisa de homens qualificados e piedosos do lado dele. Aqui eu acredito que não seja tanto assim, não é assim, eu acho, né? Não sei, tem poucos meses, né? Mas muitas igrejas vêm, tudo é o pastor. Acabou o papel do banheiro, pastor. Tem que visitar o fulano, pastor. Tem que tirar a goteira do telhado, pastor. Tem que pregar lá no funeral, pastor. E sim, o pastor tem que pregar no funeral, mas percebam que quando tudo é pastor, é porque tem muito homem assim, de braço cruzado. Então, essa lição é para dar um chacoalhão na gente. Para dar um chacoalhão. Para quê? Buscar qualificação e piedade. Colocar nossos dons a serviço da igreja e... Acaba de entrar um gato preto na igreja, isso é mau agouro. Tá lá, alguém pode só olhar lá, o bilhete? Olha lá. Não sei se tem coisa de comer lá na pia, alguma coisa. Gato preto. É um ato profético. O ato profético do gato dele, gato preto. O Michel já, em nome de Jesus, deu uma bica nele, já falou assim. Mas assim, olha,
Isso é crime, hein? Maus tratos aos animais pode dar cadeia. O autor ele vai para 1 Timóteo 3, de 2 a 7, onde ele fala das qualificações bíblicas para que o homem trabalhe na igreja, tá? Para que o homem ali possa estar habilitado, digamos assim, para ser um ofício na igreja. Olha só, o autor ele pega o texto bíblico e dá uma simplificada para a gente. Primeiro, é necessário e importante que o bispo seja irrepreensível. Versículo 2. Ele deve trabalhar para assegurar que sua vida dê um bom testemunho sobre Cristo e sua igreja. Olha só, irrepreensível é a palavra-chave aqui. Ele deve ter bom testemunho, tanto da igreja quanto os de fora. Né? Aí não pode ser caloteiro, não pode ser fofoqueiro, não pode ser brigão, não pode ter, Pode ser espertinho. Espertinho, tem crente espertinho, não pode. Eu já vi cara roubaria da igreja. Sim. Sacanagem. Quando a gente, eu lembro disso, quando a gente foi fazer o exame para o pastorado, entre uma das exigências era que a gente tinha que apresentar um atestado de antecedentes. Ou seja, tinha que ir lá na polícia, requerer um atestado de antecedentes, depois de X dias ficava pronto, você levava lá. Você tinha que ir no cartório, né, e pedir também lá uma certidão, acho que certidão negativa, né, dizendo que você não tinha nenhuma dívida, né, coisa desse naipe aí. Né. A pessoa, talvez para alguns seja um certo exagero, mas é um cuidado, porque a gente tem que ser irrepreensível. Né. Você pode ter a sua casa parcelada em 18 anos? Pode. Tem muitas coisas que a gente consegue adquirir, um carro, uma moto, uma casa, fazendo um financiamento, mas pague esse financiamento. Né? Você não pode ter seu nome penhorado lá, seu carro por busca e apreensão e essas coisas todas. Irrepreensível, tanto lá fora como aqui dentro. Ou seja, você não pode ser sem vergonha lá fora, muito menos aqui dentro. Questões de dinheiro, questões de relacionamento com outras pessoas. Gente do céu, uma vez a gente foi convidado para pregar num retiro, e assim, era de uma outra igreja, a igreja de um amigo lá de São Paulo. A gente foi, né? Eu era amigo dele. Chegou lá, rapaz, era duro, viu? Tinha lá várias famílias, umas 20 famílias, eram pessoas que não conversavam entre si. Tinha problema de adultério entre pessoas ali dentro. Tinha problema de homossexualismo entre pessoas ali dentro. A gente ficou lá um sábado e domingo. Ou seja, assim, dentro da igreja, o crente comum tem que ser irrepreensível. Aquele que é presbítero, que quer trabalhar, auxiliar, pôr a mão na massa, colaborar, tem que ser quantas vezes mais irrepreensível? 10 vezes. 10, 100, 200? Multiplica por 10. É um testemunho, né? Vamos dizer, aquele irmão é obreiro daquela igreja. Aí o que acontece? Com o nome de Cristo, a palavra, o nome da igreja, tudo. É obreiro daquela igreja. Isso é ruim. Literalmente. Segundo quesito, ele deve ser apto para ensinar. É o verso 2 ainda de 1 Timóteo 3, 2 a 7. Leiam esse texto em casa, tá bom? Se vocês não leram, leiam, tá? A gente está passando rápido aqui apto para ensinar. Ele deve assegurar-se de que é sólido na fé e capaz de transmiti-la a outra pessoa. Isso é tão necessário para a paternidade quanto para o presbiterato. Aqui, muitos de nós, os primeiros missionários no Brasil foram calvinistas.
eles vieram para o Rio de Janeiro a mando de João Calvino e teve ali um problema, não vou entrar nos detalhes da história, mas eles foram mortos, eram 5, desses 5, 3 foram mortos. E antes deles morrerem, chegou a pessoa que ia matá-los, um militar francês chamado um militar francês falou: olha, eu quero que vocês escrevam uma declaração de fé. E os caras escreveram uma declaração de fé e assinaram. São, acho que 2 páginas. Se você entrar na internet, você vai encontrar isso, a Declaração da Guanabara. E esses caras foram mortos. Por que eu estou falando isso para vocês? Se você tivesse que dizer no que você acredita hoje, você teria condição de dizer para alguém? Não uma declaração de fé de 2, 3 páginas que nem aqueles caras faziam, porque na época era algo até comum. Mas expressar de forma clara aquilo que você crê. Passar para alguém aquilo que você crê. Não que a sua igreja é legal, que o seu pastor é legal, que lá tem milagre, que... Não é isso. É falar: eu creio em Deus, porque Ele é assim, 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 assado. Eu sou salvo pelo seu Filho, eu creio no seu Filho porque Cristo é assim. Ele é o Filho de Deus, porque tal, Ele veio, morreu numa cruz. E através... Você é capaz? Creio no Espírito Santo, porque assim Ele faz parte, Ele é um com a essência com o Pai e com o Filho. Talvez uma coisa não teológica, não tão teológica, mas alguma coisa com ordem e clareza que a pessoa entenda do que você crê. E percebam que ele fala aqui: olha, isso é importante não só para você servir na igreja e ser presbítero, mas para você passar para o seu filho. Questão de paternidade. Quem ensina o seu filho é o professor de EBD, é o professor da escola, de repente o pastor do púlpito, mas o pai é a figura primordial ali como um ensinador do filho. Será que a gente tem condição? E aí tem um desafio para nós aí. Ele deve ser apto a ensinar. Pegar o livro e dar uma aula? Não. Mas passar o conteúdo da fé dele. Passar o que ele acredita de forma sólida e principalmente de acordo com as Sagradas Escrituras. Aí dói, hein? A gente precisa disso. E assim, graças a Deus que podemos ter 1001 problemas, mas nesse ponto a gente tem um diferencial aqui, que é o ensino da palavra. Eu não estou falando nem por mim, estou falando pelo Marcos. A gente ama a palavra de Deus. A gente tem uma oportunidade enorme aqui de ser homens biblicamente robustos, aptos para ensinar. Você está somando comigo. Não joga só bagagem para mim, não joga só. Eu respeito sua autoridade, não. Entendeu? Outro ponto: um bispo deve ser temperante, sóbrio e modesto. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Versos 2 e 3. Ele deve crescer em piedade cristã, mostrando o fruto do Espírito e adquirindo o controle sobre suas paixões. Equilíbrio, né? O homem é equilibrado. Temperante, sóbrio e modesto. Não dado ao vinho. Não pode beber. Encher a cara. Não violento. Bater na mulher. O cara na igreja é um santo homem. Chega na casa dele, na hora que ele põe o pé na calçada, o cachorro já pela esquerda, o gato já pela direita, as galinhas já vai tudo lá pro... Onde que mora as galinhas mesmo? Galinheiro, né? Já vai tudo pro galinheiro, porque ó, o dono da casa chegou. Tá o sol claro, as trevas pousam em cima da casa, porque o marido bravo e violento chegou. O pai bravo e violento chegou. Tem casos assim, gente, dentro da igreja. Não digo dentro da nossa, mas no âmbito geral. Isso é mais comum muitas vezes do que a gente imagina. Pastores, líderes, professores que são uma verdadeira moça, não.
acho que é muito forte dizer, mas são educados, atenciosos, quase que levita dentro da igreja, né? Às Mas vezes, quando às chega vezes na acontece, às vezes acontece de igreja evangélica ter um pastor adultério, algo sem vergonha. Mas a católica tem monte. A católica não é fala não, né? O que tem de padre tá doido, meu. Mas é aquilo, né? O padrão, eles são o mundo, né? É por isso que aqui também não está falando, hein? Não fala de adultério. Por quê? Porque na igreja é difícil. Católica é difícil. Eu acho, não sei. Aquele padrão é o mundo. Aquele Eles é estão o nas mundo. trevas. Tá Nós estamos na luz. É. Aqui não deveria ter nada. Aqui, quando eu falo aqui dentro da igreja, não deveria ter diferente. nada. Zero. É que nem na empresa, zero acidente. Mas sempre tem alguma coisa. A católica fala o mundo e o fundo, mas sempre está errado. Outro ponto, aí na página 97. Um bispo deve ser inimigo de contendas, não avarento. Ele deve avançar em santificação para que os valores bíblicos de paz e contentamento sejam evidentes em sua vida. Não avarento, inimigo de contendas. Ele é o apaziguador, ele é o bombeiro, não o cara que coloca fogo. Ele anda com a mangueirinha de água, não o cara que anda com o balde de gasolina. Ele deve combater o erro, deve ter autoridade para chamar a atenção das pessoas, mas até nesse momento ele, sendo duro muitas vezes, mas a santidade, digamos, da vida de uma pessoa, nesse momento a capacita a ter autoridade vinda de Deus. Então percebam que essas coisas têm que ser evidentes na vida dele, tem que ser claro. Outro ponto, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Ele deve praticar a fé em sua casa e assim aprender a liderar a igreja. Ou seja, não há uma vida dúbia, né? Na igreja ele é uma coisa, na casa dele é outra. Não estou falando que ele tem que levar a igreja para a casa dele, mas o padrão, o nível ali, o comportamento dele é semelhante, tanto na casa dele como dentro da igreja. Mas o contrário tem que acontecer, né? Se a família não vem para a igreja... Não, eu não estou falando assim, a igreja ser uma extensão da casa dele e a casa dele ser uma extensão da igreja. Porém, o comportamento e o padrão dele é o mesmo. Cordato, modesto, inimigo de contendas, tanto de um lado como do outro. A santidade de vida dele deve estar presente nos dois lugares. Entendeu? Eu acho sadio ter uma separação de ambientes. Igreja, tá? Casa, outro. Porém, o cristão é cristão, tanto na casa dele como na igreja. E não uma vida dúbia, né? Aqui ele é um anjo, na casa dele é um satanás. E existe. E existe, gente. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio. Quem tiver a internet aí, ó, vê no dicionário pra gente a palavra opróbrio. Ele deve viver de modo a ter boas relações com os não cristãos e uma reputação de integridade. Ou seja, perceba que, além de não ter mau testemunho, ele deve se relacionar com os não cristãos, mas como padrão de integridade e idoneidade e responsabilidade. Quando uma pessoa procurar um exemplo de dignidade, de honestidade, ele deve encontrar isso na vida do crente mais próximo que ele tiver. Grande desonra pública, degradação social, ignomínia, vergonha, vexame,
A segunda, caráter daquilo que humilha, degrada, estado de plena condição, que revela alto grau de baixeza, torpeza, objeção e degradação. Essa palavra, opróbrio, até um meio trava-língua aí, né? É tudo de ruim, né? Vexame, degradação, vergonha. Resumindo. Eis o nosso desafio, pessoal. Página 197. Todos são soldados, atletas e agricultores. Mas há algo mais que devemos notar nas sentenças bíblicas que lhes têm acima. Ao olharmos as qualificações bíblicas de 1 Timóteo 3 para o ofício da igreja, vemos o manual de um tipo de piedade a que todos os homens cristãos devem aspirar. Porque assim, o pastor tem que ser isso mesmo. O pastor não pode ser ladrão, não pode ser mulherengo, não pode ser adulto, não pode... Não, porque o cara é pastor. Já eu não sou pastor. Mas esse padrão de excelência, o autor aqui, com toda a razão, ele está abrangendo para todo homem cristão. Honesto, modesto, cordato, educado, com temperança, bom testemunho, e pá. Quem que é mais novo aqui? É o Jonatas? Tem 18. Acho que é, né? Quem que é o mais idoso? O seu Dito. Acho que é, né? Acho que é. Ó, ele já olhou pra mim. É isso aí. Os dois têm cabelo branco. Mas assim, desde o Jonatas até mais novinho, passando aí pelos meninos aqui, o Michel, o Rafael, aí acho que o Valdeci que é um pouco acima deles, depois eu e o Marcos nos 50, chegando no seu Dito lá pra frente. Chamando esse Dito de velho, chamando o sogro de velho, ruim, né? Esse é um padrão para todos nós. Não é só para o Marcos, não é só para mim. É um padrão para o cristão, homem, convencional de igreja. Que quer ser de verdade, né? Que quer ser um homem de verdade. Para isso que a gente está estudando aqui, gente. Não que a gente talvez não fosse, mas a gente precisa melhorar. Tem um gap enorme aí para a gente ir. Tem pessoas que até aspiram, né, pastor? Tem pessoas que na igreja, por ter alguma habilidade, alguma coisa assim, aspira. Aí quando ele vai para a lista de qualificação, né? Ele não precisa ir muito longe, não precisa nem na Bíblia às vezes. Você já Provou. Aí ele fala, meu amigo, sinto muito. Aí ele muda de igreja. Colocada diante de nós há uma excelente agenda para qualquer cristão seguir: piedade pessoal, autocontrole, conhecimento da verdade e boa reputação dentro e fora da igreja. Página 198. De fato, Paulo chama cada homem cristão para ser um bom soldado de Cristo. Perceba, olha só, tem um detalhe aqui. A gente está falando, pressupondo que o homem aqui é o cristão. Ou seja, esse é o atributo sine qua non, né? O cara cristão tem que lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro, crente, regenerado, nascido de novo, ele tem que buscar isso. Porém, na igreja existem muitos joios. Aí entra talvez um pouco nesse caso que o Valdeci está falando aí. O cara está ali no meio e tal, tem um monte de capacitações. Aí você chega do lado do cara, começa a conversar. De repente o cara é um joião ali, é um trigão bem disfarçado, né? É um joio bem disfarçado de trigo. E te dá uma enganada, daqui a pouco quando você vê, o cara está botando fogo na igreja. Aqui ele está trabalhando com o pressuposto de crente de verdade, não um frequentador de igreja. É outra coisa que os pastores têm que ter e às vezes a gente não tem. E eu falo até por mim mesmo. Esse discernimento, né?
A gente precisa de ajuda, a gente precisa de homens que ajudem a gente está ali e de repente tem uma pessoa que está ali, de repente a gente vê qualidades nela e a gente muitas vezes confia nelas e de repente a pessoa dá uma rasteira nos outros. Tem. Olha só. E a primeira batalha que enfrentamos na condição de crentes é contra nossos próprios hábitos pecaminosos e imaturidade espiritual. Muitos de nós, a gente vem de um contexto onde erguer a mão não resolve o problema. Erguer a mão, alguém pôr a mão na gente, ou a gente fazer uma oração decorada, resolve o problema. E assim, a gente pensa que, já fiz, acabou. Já orei, ou já oraram, ou já... O cara mandou eu falar as palavras, eu falei, pronto, já sou crente. E até mesmo muitos crentes genuínos, por algum ruído ali no início, de repente eles... Mas o crente de verdade, ele tem sede por maturidade. Ele tem sede por buscar a Deus e conhecê-lo e servi-lo. O crente ele não nasce assim, pronto. Quando que o crente fica pronto? Lá na glória. A gente aqui está em processo de confecção, né, digamos assim. Porque você foi regenerado já, você foi justificado, você foi adotado, porém a santificação ainda está rolando. E quando que ela acaba? Na glorificação. Então assim, a lição desafia a gente a não se contentar. Não é chegar e só trabalhar na igreja. Trabalhar aqui primeiro, espiritualmente, dentro da gente, e depois servir a igreja. Boa vontade muitas vezes atrapalha. Só boa vontade muitas vezes atrapalha. Vamos lá. Onde que eu parei? Paulo também nos compara a atletas treinando para a coroa da vitória e agricultores diligentes que produzem uma boa colheita. A competição de nossas vidas é a da piedade. E o campo que primeiro aramos e plantamos é o nosso próprio caráter e coração. Percebam, ele está falando de caráter e coração, ele não está falando de diploma, de faculdade, de livros, embora essas coisas possam ajudar. E sendo bem usadas realmente ajudam. Porém, ele está falando de caráter. Homem de caráter, de valor e coração. Por meio da devoção à palavra de Deus, da oração e de uma sincera aplicação da graça de Deus aos assuntos da nossa vida. Você está crescendo em graça? Qual foi a última vez que uma mensagem, um texto lido, uma palavra falada, até mesmo a letra de uma música, em algum momento você parou e, caramba, isso é para mim. Isso aí Deus está falando comigo de alguma maneira. Eu vou tomar uma resolução a partir de agora. Vou deixar de fazer isso, ou vou ser assado, ou vou começar a ser assim. Quando foi a última vez que aconteceu um momento desse com você? Ontem, hoje, mês passado, ano passado? Quando você se converteu? A vida do crente, a gente viu em algumas EBDs atrás aí, é uma vida de constante mudança nesse sentido. O crente está sempre de glória em glória, sempre crescendo na graça de Deus. O Senhor nos capacita. Essa é a vontade de Deus para a gente. E há um desafio para a gente aí. Vamos lá, que eu estou falando muito. Os homens cristãos que ainda não foram chamados ao ofício formal da igreja nunca devem reclamar que não tem nada a fazer. Todos nós temos muito a fazer em nossos próprios corações e vidas. E a necessidade de homens bem qualificados para servir como líderes da igreja sempre é urgente e vital. Então a gente tem aqui um camaradinha que está começando, digamos assim. Né? Tem um caminho para se seguir de aprendizagem, de crescimento, de amadurecimento cristão. Tem um monte de parceiro aqui que pode te ajudar.
o seu desafio agora é trabalhar a sua vida com Deus, ou permitir que Ele trabalhe com você. Abrir, pedir para que Ele abra a sua mente cada vez mais, que você cresça, que lá na frente, daqui 1, 2, 5 anos, você tenha como olhar para trás e ver, rapaz, olha o quanto consegui andar, olha o quanto Deus foi bom comigo, olha o quanto eu mudei, olha o quanto eu cresci como homem. Caráter e piedade, caráter e coração, tá bom? Todos nós temos muito o que fazer em nossos próprios corações e vidas. O problema é que muitas vezes existe dentro de igreja, a gente já deve ter visto muito, o cara quer o cargo, o cara quer o título, o cara quer o holofote, digamos assim, mas aqui dentro ele não. É terra devastada, é terra arrasada. A gente tem que trabalhar o nosso coração. Cultivá-lo com o quê? Com a palavra de Deus, com a comunhão com os irmãos, com oração, com relacionamento com Deus. Aí a gente vai crescendo e aí a gente vai começando a ser bênção por onde passa. Vai fazer um café lá? Bênção. Né, Cidinho? Vai rebocar uma parede? Bênção. Vai recolher o disco? Bênção. Não dá problema. Vai dirigir um culto? Bênção. Vai tocar lá no lugar, no culto? Bênção. Vai. É assim. Tudo começa aqui dentro e vai para fora. Tá bom? Algum comentário? Não. Vocês estão muito quietos. Quem lê pra gente? Cultivar, edificadores da igreja. O chamado dos homens cristãos para trabalhar na igreja inclui as ideias de edificar e fortalecer o corpo dos crentes. Este é o primeiro aspecto do mandato masculino, a vocação para cultivar. Efésios 4, 7 a 16 nos dá um modelo do Novo Testamento para o crescimento da igreja, começando pelos dons que o Cristo ressuscitado e exaltado dá do céu ao seu povo. E a graça foi concedida a cada um de nós, escreveu Paulo, segundo a proporção de dons de Cristo. Isso levanta uma questão a qual os homens cristãos devem procurar responder. Que tipo específico de trabalho Cristo está me chamando para fazer na igreja, para a qual Ele me deu dons espirituais particulares? As cartas do Novo Testamento listam dons como servir, ensinar, exortar, ajudar, generosidade, liderança, misericórdia e admiração. Essas listas não devem ser lidas como se fossem formais ou esgotassem todas as possibilidades, mas sim todos os tipos de coisas que Cristo nos prepara para fazer pelo poder do Espírito Santo. Cada um de nós deve ter um senso de nossos dons espirituais e ocupar-se de usá-los no serviço da igreja, já que os dons foram dados pelo Senhor para o benefício de seu povo. Percebe aqui duas coisas importantes. Primeiro, tudo que você fizer na igreja é para a edificação dos crentes, tá bom? Então você trabalha, você ajuda, você coopera, você está do lado, você opina, você soma. Para quê? Para o seu crescimento pessoal? Não. Para você estar em evidência? Não. Para você ganhar cargo? Não. Mas para a edificação dos crentes. Dentro da igreja você trabalha para todos, para o bem de todos. E a segunda coisa interessante aqui, embora ele cite aqui as listas de Romanos e Coríntios, né? As listas de dons, ele está querendo dizer que assim, isso não é, digamos, engessado nessas qualificações, tá bom? Ou seja, estas listas não devem ser lidas como se fossem formais ou esgotassem todas as possibilidades. Ou seja, muitas vezes você tem uma habilidade, uma capacitação natural, uma habilidade sua, que você de alguma forma pode estar ajudando a edificar a outros crentes. Você talvez não seja um exímio ensinador, um professor,
Mas de repente você tem alguma habilidade com as mãos que você no trabalho consegue, no trabalho, em executar esse tipo de habilidade, você consegue passar para outra pessoa, consegue abençoar outra pessoa. Então assim, pensem nisso. O que você tem, fala assim, eu sou bom nisso, eu tenho uma facilidade para isso, para essa área, eu consigo solar, sei lá, pense nisso na sua vida. O que você tem que está aí, que de repente só você sabe, que pode ajudar na edificação dos crentes. Eu não sei ensinar, eu não tenho dom de liderança. A Alessandra, vamos falar ela não pode ver isso. Se você pedir para ela dirigir um culto, ela não dirige. Se você pedir para ela estar na frente ali, ela não faz. É dela isso. Porém, se você pedir para ela prestar um socorro para alguém, para puxar alguma coisa nos bastidores, ela pega e destrincha. Ela toma a frente, ela vai, ela conversa com as pessoas, ela busca recursos, ela vai embora. Porque muitas vezes a gente pensa que trabalhar na igreja é só tocar, só pregar e só dirigir culto. Mas eu já estou careca de saber que a igreja não é só isso. A gente, assim, por exemplo, dentro dessa linha, você está falando, né? Em Coríntios E eu falei de uma mulher. Em Coríntios 12, 28, aqui fala da ordem de definição que Deus colocou e aquilo que está estabelecido, né? Então, quer dizer, o pastor ele pode fazer alguma coisinha a mais, né? Sim. O irmão ali, né? Enfim, para ser um exemplo também, né? No sentido assim, eu faço além, né? Porque a Bíblia fala, se o servo só faz aquilo que é mandado, ele se considera inútil. Então, não que ele vai ser o resolve tudo, não é isso, mas ele tem que ser, né? Ele tem que ter uma mente assim, falando, é a igreja, é a obra de Deus, é os irmãos, é para os irmãos, é para Deus, é para, enfim, É aquela coisa, a necessidade faz o obreiro, né? Marcos está lá sozinho. Ele vai dar aula para as crianças, ele vai pregar, se precisar consertar o telhado da igreja, ele vai fazer que nem o cara que caiu lá, vai dar um jeito. Mas é aquela coisa, tem horas que, preciso de ajuda. Eu não tenho a mínima ideia de como faz isso, ou como vai para esse lado. Por isso que não é o caso do Marcos, porque ele tem a gente. Assim, o pastor ele não precisa fazer tudo. O que ele precisa fazer? Eu não quero não Marcos. Pregar bem a palavra de Deus, ser fiel à pregação, aconselhamento, visitação. Desses três, qual que é o mais importante? A palavra de Deus. Agora, muitas vezes o que a gente vê é que muitos pastores são sobrecarregados. Por quê? E o cara tem que pensar no gás que acabou na cozinha. O cara tem que pensar na água do bebedouro, precisa encher o galão. Em comunidades pequenininhas, que só tem pastor e uma meia dúzia de gente, isso até em certo ponto comum. Mas assim, Deus tem colocado pessoas do lado dos pastores para ajudá-los. Para quê? Para a edificação da igreja. Eu acredito assim também que tem certas posições na igreja, que por pregação é uma coisa assim muito séria, né? Assim, não é qualquer um, e como você falou uma vez, não sei se foi você ou até o Marco ratificou, que numa igreja aí, para vocês, para ser membro, tem que ficar 1 ano ali, né? Para você ser membro, 1 ano. Fabiano. Você ficar foi você que falou, foi 1 ano para você ser membro. Quer dizer, o cara entra aqui, de repente, entra nas igrejas, vamos generalizar agora, né? Entra nas igrejas, o cara ficou já. Não. Então acho que a parte da palavra, da pregação, tem que ser meio criterioso mesmo. E agora, com relação à nossa igreja, né, de uma forma geral, o pastor olha assim que a igreja é como uma empresa.
como, quero fazer uma comparação, né? Delegar a atividade, conhecer as aptidões de cada membro, ver se você vê um membro ali que ele é bom e a igreja não percebe isso, né? O pastor, a igreja não percebe isso. E delegar, irmão, né? Delegar e assim tira o peso da liderança maior, enfim. Isso é um caminho de duas vias, né? Ao passo que ele vai, isso não impede que a gente vá até ele também, né? Eu sei fazer, eu posso fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu sei, eu tenho condições. Ou eu não sei, mas eu sei um irmão que pode ajudar a gente. Porque às vezes o pastor não precisa só que alguém meta a mão na massa por ele. Mas alguém que de repente chega, pastor, que tal a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Que tal ir por aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pastor, tá meio estranho aqui. De repente o pastor precisa, o pastor está clamando ali, dá o toque. E eu já passei por situações assim. Chegava, eu fazia. Chegava, metia o peito. E os irmãos, o pastor que fez. Só que eles cruzavam o braço e falavam, qualquer coisa, eu não sei, o pastor quis fazer. O oposto também. Por isso que a gente em qualquer igreja sadia tem que estar fechado, tá junto. Quero expor um negócio, eu compartilho com os líderes, compartilho com a diretoria, compartilho com os presbíteros. Vamos chegar no consenso? Pastor, essa ideia é legal, porém, tem isso, pode melhorar aquilo. Se for, aí o pastor, peraí, está certo mesmo. Legal, vai amoldando, entendeu? A função dos presbíteros dentro da igreja, entre tantas, é essa também. Não é só pintar a parede e erguer o muro. Vai além disso também. Mas vamos lá que a gente está... Perdendo tempo. Não é perdendo tempo, mas está dando um passo na frente da missão. Olha só, esteja disponível. Quem lê pra gente? Meu conselho para os novos crentes ou para homens que ainda não buscaram servir na igreja não é novidade, nem algo difícil de seguir. É apenas este: esteja atento a qualquer necessidade que aparecer em relação à qual você tenha alguma habilidade e o desejo de assumir, e ofereça-se para satisfazê-la. Bom, daqui para frente, ele dá alguns casos de vivência dele, do autor. Mas o conselho aqui dele é claro: fique esperto, fique atento, não só para ajudar no ministério, mas de repente até mesmo a necessidade de um irmão. Um irmão, você não pode ajudá-lo, mas pessoal, líderes, presbíteros, diretoria, o irmão lá está com dificuldade, o que a gente pode fazer por ele? Pelo menos para dar um alerta. Esteja atento às necessidades, esteja atento. Se você tem uma habilidade e o desejo de assumir, ofereça-se para... Como diz o pessoal aí fora, né? Entra na brecha. Tapa o buraco. Dentro da empresa, a gente fala, a gente não precisa de heróis. Aquele cara que vai lá e se mata lá. Precisa de pessoas que tenham condições, e que se não tem condições, pede ajuda. Eu estou aqui, mas não estou conseguindo direito. Me ajuda aí, pessoal. E aí, um corpo de presbíteros, líderes, diretoria, está aí para isso. Juntos, parece slogan, né? Juntos somos mais fortes. Na nossa igrejinha lá, por exemplo, tinha... Você foi pregador lá, sempre ia, né? 2 líderes de um grupo que fazia culto familiar e 2 líderes no outro grupo. Se falta um líder e o outro líder ele tem que fazer a vez do outro. Agora tem o pastor certo, tem a pessoa certa que vai pregar. Não só pastor, lá era assim, eles escolhiam pessoas também que sabiam pregar, podiam pregar. Por exemplo, que nem aqui tem o Bruno, aí se o pastor não pode ir, vai o Bruno pregar. E o líder que leva a pessoa, o líder que é responsável. Eu não tinha essa capacidade, mas como eu tinha o carro e eu era líder,
podia estar chovendo, eu passava na casa dos caras, pegava os caras e levava ele aí sabe disso. E nem hoje eu peguei ele, passei lá, peguei o pastor. Então, Trouxe cafezinho melado. trouxe café melado. E assim vai, é assim que quer dizer, eu não faço quase nada na igreja, mas tem coisa que eu ajudo, acho que eu ajudo bastante. Acaba fazendo bastante. Acaba fazendo bastante. Que o nosso grupo familiar vai os 2 pastores. Não precisava nem os 2 pastores. Um dia eu ia o pastor para pregar, outro dia ia ele. Tem que ter um líder para dirigir o culto, no caso. Responsável de dirigir o culto. Boa. Já facilita, né? Vamos lá o Michelzão para dirigir o culto. Ele vai com o Dá violão uma mesmo. folga pro Marcos. Foi lá Vai pra com o descer violão. pra pregar e o Rafael para dirigir e eu tô lá só filmando. Mas é isso, gente. Porque, infelizmente, é uma coisa de planejamento isso aí. O recurso é sempre limitado. A gente não tem recurso eterno aqui, ilimitado. Eu lembro uma vez que na igrejinha nossa lá, eram só os domingos que saía dízimo também. Todo domingo chegava na hora dos caras procurar envelope para dar dízimo, às vezes não tinha. Uma bombadinha. Coisa besteira. Aí o pastor um dia fez uma reunião lá e chamou a turma e falou assim, olha, não deixa tudo para mim, que às vezes eu não vejo. Vocês são líderes, agora vocês vão ficar responsáveis também disso daí. Chegava na hora, o cara já bateu os olhos, via que não tinha, já tinha. Ia lá na gaveta, catava, já colocava, abastecia, punha caneta para a turma preencher. Essa mocinha, além de ter o envelope, tem que ter uma canetinha ali também para a turma preencher. Aqui não preenche, né? Mas lá assim, seria bom. Lá eles preenchiam. O detalhe é que... Colocava o nome, colocava. É o nome só, né? O nome e o valor. Precisa cuidar. Reunião de sugestões aí. Colocar e depois tirava, porque as tem que tirar que sobe. comprei Só cortar a mão das crianças. uma caixa. Essa é a lição 10. O pessoal é a criança que pega. Cadê as canetas? Eu comprei uma É caixa. a criança que pega, começa a fazer riscar, desenho. Pô a Havaiana de pau ali, né? tem que Na cadeira, né? Você falou é verdade, lá também sumiu, mas isso aqui é a criançada que pega. Isso aí é. Vamos seguir isso. Ladrão não tem na igreja. Página 200, eu tô meio lerdo hoje, hein? Finalzinho ali no meio da página, antes da centralidade do ensino. Quanto mais cedo começarmos a servir onde há necessidade, mais cedo começaremos a aprender para onde o Senhor está nos conduzindo em nosso serviço a Ele. Quanto mais cedo a gente perceber as necessidades e tentar ajudar, mais cedo a gente vai se encaminhar no caminho da maturidade e do crescimento espiritual. A centralidade do ensino, quem é pra gente? Mais adiante, em Efésios 4, Paulo diz que Deus tem um papel específico e importante para os mestres e líderes ordenados da igreja. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. O que todos esses ministros têm em comum? Seu trabalho concentra-se na comunicação da palavra de Deus. Bom, só um detalhe aqui, muitas vezes ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui, pastores e mestres não é pastores ou mestres, não é um e ou o outro, não, pastores e mestres, é junto. O pastor tem que ser mestre. É pastor, entendeu? É os dois juntos, não é um ou outro. Não sei se eu estou conseguindo deixar claro isso. Pastor e mestre. Senão ele estaria assim, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Não, pastores e mestres. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum aí fora, o cara fala assim, eu não tenho muito dom de ensino, mas eu sou pastor. Tem um livro do John Piper e do... Meu Deus. É um livrinho fininho, como ser pastor mestre. É do D. Carson e do John Piper. Eles dialogam. Por quê? O que eles reconhecem ali? Que muitas vezes, por afinidade, a gente talvez penda mais para o lado do mestre
ou mais para o lado do pastor. Isso existe. Não existe o cara completo, bom em ser mestre e bom em pastoreio de ovelha, pegar a ovelha ali e correr atrás da ovelha. Porém, aonde a gente é mais fraco, a gente tem que gastar mais energia para tentar equilibrar. Entendeu? Deixar essa questão clara. O pastor tem que ser mestre. Ah, eu não gosto de ensinar. Meu, se vira. Ah, não gosto de ler. Se vira. Condição, tem muitos professores de faculdade que falavam, condição sine qua non para o cara fazer uma faculdade teológica e ser pastor. O cara tem que ler. E não é ler muito, comer livro. Comer livro com farinha. Porque como é que você vai falar às pessoas se você está vazio? Não só ler livros, como principalmente ler a Bíblia. 1, 2, 3, e aí por aí vai. Vamos lá. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Onde que a gente está, pessoal? Na 200, a centralidade. Hoje. É que eu... Assim, Tá. Aí um pouquinho para baixo, enquanto esses homens ministram a palavra de Deus para edificar os crentes, os próprios crentes se engajam no desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Percebe a importância da gente ter uma liderança, diretoria, presbíteros, líderes, obreiros, sei lá o que vocês querem mais, engajada? Tem um pouquinho a ver com o que o Sr. Dito falou. A gente não ter um pastor que vai durar pro resto da vida, ou 2 pastores, como é que de acordo com o que o Marcos fala aí, que também tem físico, são limitados, tem saúde, tem um monte de coisa, precisa levar o feijão para casa também. Quando a gente tem uma liderança madura, ela alivia um pouco. Não é que o pastor vai ficar lá assistindo o jogo do Corinthians e os caras não cultam aqui no rodeio, né? Não é isso. Mas alivia a carga do pastor. Divide um pouco aquilo que prioritariamente o pastor não precisa estar envolvido, cabeça, corpo e mente naquilo, porque tem irmãos que estão ali. Por exemplo, uma coisa, a gente tinha, quando eu assumi o pastorado numa igreja, a gente tinha um templo mais ou menos do tamanho desse salão, um pouco menor, um pouquinho mais largo talvez, e o telhado vai cair. O telhado vai cair. Porque o telhado vai cair. Eu ouvi uns 2 anos isso aí, o telhado vai cair. Telhado de madeira, antigo. Aí para dar umas remendadas colocaram mais madeira e tal. E a gente ali, né? O telhado vai cair. O telhado vai cair. A igreja não tinha recurso, não tinha nem mesmo direito, poxa. Né? Uma igreja antiga, mas tava. A gente. O que vai fazer? Vamos orar. Vamos orar e para que Deus dê oportunidade. E foi passando o tempo, o telhado não caiu. E Deus foi começando a trabalhar na igreja e tal, aquela coisa. Deus deu oportunidade. Se a gente tinha dinheiro, não para comprar o telhado todo, mas para dar uma boa entrada, vamos trocar esse telhado. Correr atrás de empresa, e eu trabalhando dentro de uma empresa. Como é que eu ia ver isso aí? Pessoal da diretoria, precisa de ajuda. A gente precisa correr atrás. Não sei. Tá, vamos orar. Para que Deus prepare aí pessoas para ajudar a gente. Pessoas, empresas que façam o serviço para nós. Chegou o momento que a gente tinha já a empresa selecionada, o dinheiro, e agora? Como é que nós vamos fazer? Meus irmãos, eu trabalho das 8 às 17. Eu não posso ficar aqui na hora. E aí? Eu não tenho condição, eu não passo aqui. Tive que selecionar lá, irmão, por favor, ajuda nós, fica aqui. Chegar para o marido de uma irmã, que não era nem crente o marido dela. A gente está com dificuldade nisso e tal, sua esposa vai estar lá, a gente precisa de um homem lá acompanhando. Já expliquei, tem que ver segurança, tem que ver isso, porque né, se acontece um acidente e tal. Pagamos para eles ficar lá, uma semana, lá uma diária para eles estar ajudando a gente. Ou seja, os irmãos foram se somando ali para tirar o telhado, deixar a igreja, tirar os bancos, esconder os bancos,
proteger os bancos, proteger tudo, tirar o telhado, pôr o telhado. Foi um trabalho assim, e eu fora, eu trabalhando na fábrica. E eu só ligava, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? O pessoal já foi almoçar? Não sei o que. Não, pastor, está tudo sob controle. Graças a Deus deu tudo certo. Trocamos o telhado. Mais de 20 anos de telhado lá, trocamos. Deu trabalho, deu preocupação, teve que ter um planejamento, teve que ter um momento, teve que ter dinheiro, teve, mas quando os irmãos se somaram, então assim, por que eu estou falando isso? Desde um telhado até o pastoreio da igreja, a gente de alguma forma pode ajudar, pode auxiliar. Às vezes com uma ideia, às vezes com uma palavra, às vezes com uma oração, às vezes com um tapa nas costas do pastor, a gente pode falar, estamos juntos, estamos do lado. O pastor está no meio de 100 pessoas, mas às vezes ele é o cara mais sozinho. E Deus nos deu para ele, para ajudar. Isso é ser um homem de verdade. Vamos lá. Estou meio... Enquanto esses homens ministram a palavra de Deus para edificar os crentes, esses homens quem são? Os pastores, ou o pastor. Os próprios crentes se engajam no desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aí passa para a página 201. Edificar o corpo de Cristo também inclui nosso ministério uns aos outros. E aí ele dá aqui três textos bíblicos, né? Quem lê o primeiro texto aí, irmãos? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Percebam aqui que, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, vai caguetar para o pastor. É isso que está escrito aí? Porque tem muita gente que é assim. O crente maduro, ele se sente na responsabilidade de, se vê o irmão em falta, não ir levar para o pastor, mas primeiro tentar ganhar o irmão. Se muitas vezes, se esse irmão for resistente, aí não tem jeito. Mas, olha só, levai as cargas uns dos outros. É ajuda mútua. Meu irmão está em falta, eu vou lá e ajudo ele. Porque de repente, em algum momento, eu posso estar em falta e eu vou precisar de ajuda de alguém. Agora já pensou se de repente a todos e a todo instante o pastor tem que... Percebam bem, a gente não está dizendo aqui que o pastor não tem que fazer isso. Estou dizendo ao contrário, que ele tem que fazer e que nós também temos que fazer. Porque se a gente fizer, a gente auxilia ele e leva um pouco da carga dele. E aí ele vai ter mais condições, vai estar mais inteiro para quê? Para estudar e principalmente pregar a palavra com fidelidade. Foi Lucas, me ajuda, Marcos. As viúvas estavam passando fome, e as viúvas dos gregos, né, estavam passando fome e chegaram para os apóstolos. E aí, o que nós vamos fazer? O que eles fizeram? Deixa com a gente que a gente vai resolver isso aí. Nós vamos lá fazer uma compra, levar uma cesta básica para ela. O que eles fizeram? Nomeiem homens entre vocês que sejam dignos, tementes a Deus, alguma coisa assim, para que cuidem dessas questões, porque a gente precisa se dedicar à oração e à leitura da palavra. Por quê? Esses eram os apóstolos e deles vinha o ensino para aquela igreja que estava começando. Não que o pastor não vai dar cesta básica, não vai ajudar, não vai socorrer, mas percebam que a igreja perde quando é só ele que tem que fazer isso. A necessidade do corpo, né? É o corpo. A função de cada A membro. igreja não é só o pastor. Eu não estou sendo pago aqui para... O Marcos está me pagando um pastel e um guaraná na padaria para dar essa aula. Mas eu não estou sendo pago para defender o Marcos. É para dar essa lição. Mas essa lição, aí a gente acaba juntando um pouco da experiência da gente, muita coisa que a gente já viu, com o que o livro fala. E a gente percebe que a igreja tem essa necessidade.
precisando estar mais junto, mais fechado. Tá bom? Segundo texto aí. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Admoesteis, consoleis e ampareis. E sejam longânimos. É para crente isso aqui. Percebe? Tem uma revista que eu até, não sei se eu já sugeri para o Marcos, de EBD, dessas que a gente usa aqui da mesma, uns aos outros, que usa todos esses textos bíblicos que falam que são ordens para que a gente faça com as outras pessoas. Uns aos outros. Então olha aqui, você deve admoestar, consolar, amparar. Quem? Uns aos outros. É a dinâmica da igreja. O terceiro texto. Exortar-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Quando esse chega em mim, conversa comigo, fala alguma coisa da palavra de Deus, aí eu vou no Rafael, aí o Rafael vai no seu dito, e de repente a gente se junta e começa a falar e discutir sobre a palavra de Deus. Mas é que a exortação é uma coisa mais tipo para chamar a atenção, né? É uma coisa assim de chamar a razão, né? Mas percebam, isso é a dinâmica de uma igreja sadia. Vamos lá? Assim como todos nós somos chamados a desempenhar nosso papel na edificação da igreja, percebam, todos nós somos chamados para desempenhar o papel da edificação da igreja corporativamente. Somos todos chamados a edificar uns aos outros na fé. Tá, irmão? Caído? Tá, obrigação do pastor ir lá? Ok. Mas por que eu não posso, pastor? Eu sei que o senhor tem que pregar lá na igreja hoje. Eu vou lá, vai eu, o Michel e o Rafael. A gente vai se reunir e vai lá fazer uma visita. A gente vai ler um texto com o irmão, vai orar, vai ouvir um pouquinho, tá bom? Beleza. Ó, pastor, a gente foi lá e o negócio é um pouco mais sério. Acho que a gente precisa levar o senhor lá. Aí vai junto. Sabe? Vou pular um pouquinho. Os homens cristãos precisam de amigos que possam fortalecer suas mãos em Deus. E eles precisam ser amigos assim para os outros. Lição passada foi arrebentadora, tá? Não foi arrebatadora, foi arrebentadora. Através da sua palavra, Cristo provê tudo aquilo de que seu povo precisa. A pregação fiel e o ensino da poderosa, santa e vivificante palavra de Deus preparam os santos para a obra do ministério e edificam a igreja. Eu vou ler o texto aqui de Efésios 4:3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e de plenitude de Cristo. A gente tem que trabalhar pelo bem da igreja até que a gente chegue nisso. Uns aos outros, se edificando mutuamente, se ajudando, se erguendo, se exortando, orando uns pelos outros, admoestando, cantando, falando e tal, ajudando, até que a gente chegue nisso. A perfeita varonilidade, à medida e estatura de plenitude de Cristo. Eu estou acelerando porque eu estou... Meu Deus, eu vou terminar para lá de 9h30. Conheça a palavra. Quem lê o primeiro parágrafo para a gente aí? Assim é a palavra de Deus, ensinada, ouvida, compreendida e aplicada pela graça de Deus, que realiza todo o progresso dentro de uma igreja. A partir disso, uma conclusão fica extremamente clara. Qualquer homem cristão que queira servir ao Senhor, em qualquer papel e em qualquer nível, deve começar dedicando-se à palavra de Deus. Um homem que é fraco na palavra de Deus será de pouca utilidade para o serviço, pois não podemos verdadeiramente servir a Deus de maneira eficaz por nosso próprio conhecimento e força. Mas a palavra de Deus desperta em nós a fé e a força espiritual necessárias para servir a Ele.
Tá vendo por que é importante a palavra de Deus? Não é simplesmente a pessoa entrar na igreja, tá aqui no nosso meio, ó, faz aí. A gente tem que ensinar, tem que explicar, tem que corrigir, tem que supervisionar. E tem que verificar até onde está ali a vida cristã dela. Percebam que quando a gente falou lá um pouquinho atrás que a gente precisa trabalhar a gente, é nesse quesito. Nos alicerçarmos na palavra de Deus. Amar o Deus que se revela nas Escrituras. Não é amar o Deus que a gente imagina que seja Deus. É amar o Deus que se revela nas Escrituras. E assim, gente, a gente vive um momento desesperador em termos de pregação bíblica. Antes de conhecer vocês, eu estava indo lá em São José dos Campos para ver uma coisa que preste. Renato Vargas colocou um testemunho no Facebook dele, que tem pessoas atravessando o Rio de Janeiro, porque a igreja dele, acho que em Realengo, é um pouco afastada. Estão atravessando o rio para ouvir uma pregação bíblica decente. Infelizmente, não é qualquer igreja de Senhor, Senhor que tem pregação bíblica. Tem lá chororô, risadinha, piadinha, tem coach, tem discurso motivacional, tem qualquer outra coisa, mas não tem Bíblia. O que tem muito também é um ensinamento distorcido. Sim. Você tem Bíblia, fala de Bíblia, prega, mas o ensinamento não está correto. Sim. Tem música com dança. É? Dança. Tem bastante música, tem bastante dança. Mas não tem Bíblia. Uma vez o culto tinha duração de 1 hora. Chegaram para mim, você pode pregar 10 minutos? Gente, 10 minutos. Só dança, só. Prega 25, tá bom. Para 1 hora, tá razoável. Não, 10 minutos. Aí, período de louvor, a equipe cantou 3 músicas. O cara nas 3 músicas foi do início ao fim da letra, voltou de novo. E aí, quando entre o intervalo dos refrões, ele fazia ministrações. E depois que acabou as 3 músicas, ele orou com o pessoal. E eu com 10 minutos para falar. Deus. Aí o dirigente foi dar um testemunho lá na frente. E eu com 10 minutos falei, caramba, será que ele não falou a mesma coisa para o pessoal? Então assim, percebam, a gente tem que falar e ser fundamentado na palavra de Deus. E mais uma vez puxando a sardinha para o nosso lado aqui, a gente pode ter todos os problemas do mundo aqui, mas nisso a gente está bem. Aqui tem café no bule. Tem pregação no culto. Pregador ruim é igual jogador de bola ruim. Enquanto um maltrata a bola, o outro maltrata a Bíblia. Vamos lá. Um homem que é fraco da palavra de Deus será de pouca utilidade para o serviço, pois não podemos verdadeiramente servir a Deus de maneira eficaz por nosso próprio conhecimento e força. Mas a palavra de Deus desperta em nós a fé e a força espiritual necessárias para servir a Ele. Ele cita aqui o Salmo 1, né? Leia o versículo 1 a 3, tá bom? Eu vou ter que pular essa parte. Vamos para a página 203. Portanto, os homens cristãos devem ser como os obreiros de Neemias. Aí ele volta lá para Neemias, que edificaram Jerusalém naquele tempo. Pedro diz que este é o trabalho do sacerdócio real de todos os crentes, chamados ao serviço por Jesus, através de seu sangue, a fim de exibir sua glória no mundo e fazer a obra do seu evangelho. Essa questão do sacerdócio real dos crentes a gente nem comentou, mas quem, assim, digamos, era algo que estava lá no Novo Testamento, tá bom? O Pedro, Paulo e tal, mas sumiu, e quem trouxe isso de volta? A Reforma. A igreja no tempo da Reforma era só os padres, o clero, né, que tinha ali o domínio das coisas espirituais, o resto era povão. Os reformadores trouxeram isso à baila de novo. Por isso que às vezes é importante a gente relembrar algumas coisas. Vamos lá. Onde eu estou? Chamados ao serviço por Jesus através do seu sangue, a fim de exibir sua glória no mundo e fazer a obra do seu evangelho.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Tendo sido edificados junto com uma casa por Cristo, agora nos unimos para edificar a casa de Cristo. Tem um trocadilho aqui, vocês percebem? A igreja servindo da maneira como fomos capacitados e chamados. Guardar, protetores da igreja. Quem lê pra gente o finalzinho aqui da página 203. Não devemos apenas trabalhar pelo crescimento e a saúde da igreja. Devemos também guardar pela segurança da igreja e de seu povo. Como os construtores de Neemias, alguns trabalhando e alguns guardando. E como Adão no jardim, chamado para empunhar tanto a colher do jardineiro como a espada do guerreiro. Os homens cristãos são chamados para proteger a igreja, mesmo enquanto trabalham para edificá-la. E o que devemos proteger? Quando Paulo escreveu a Timóteo acerca da liderança da igreja, ordenou que os presbíteros protegessem a prática e a doutrina da igreja. Agora ele mudou aqui, agora não é mais cultivar, agora é guardar, proteger. E proteger o quê? A doutrina da igreja, o que ela ensina, o que ela prega, o que ela fala, o que ela vive. Proteger a prática da igreja. Desce um pouquinho, Michel. Os homens da igreja. Os homens da igreja devem erguer-se para garantir que as pessoas sejam tratadas como merecem e para procurar aqueles que foram deixados de fora ou estão abatidos. Quando uma influência destrutiva, como fofoca ou divisão, ameaça a igreja, os homens piedosos devem intervir para acabar com ela. Além disso, as tendências pecaminosas que predominam na sociedade secular não devem moldar a vida da igreja, e os homens espirituais são chamados para garantir isso. Percebe que aqui eles são o apoio do pastor? Percebe que os homens espirituais e piedosos devem estar atentos e, se necessário for, ir lá e... Ô Michel, meu, é assim, esse assado, tá? Se arrepende, volta para Cristo. Senão vai ficar louco. Pior que eu, né? Mas percebe? Isso é apoio, é algo extremamente legal. Não é simplesmente chegar, precisamos falar para o pastor. Ó, pastor, está acontecendo isso, a gente vai lá conversar com o irmão, ver o que está acontecendo. Os presbíteros são para isso. Está dizendo que acabar talvez antes de chegar até o pastor, porque tem que ser apto para resolver aquilo ali. Sim. Sem ter que levar a gestão superior. Assim, é mais ou menos isso, viu, Valdeci? Tem igrejas que assim, tem um corpo tem um presbitério, que são esses irmãos maduros, piedosos, que estão ali junto com o pastor. Eles vão dar o primeiro combate. Quando há um problema, por exemplo, há um problema numa família, há um escândalo, até um aconselhamento, eles dão o primeiro combate. Vai ali 2, 3, se reúnem, vão lá, conversam, oram com a pessoa, chamam ela à razão, né? Tá, não surtiu muito efeito. Aí a coisa vai subindo de alçada. Vai sozinho, tenta ganhar seu irmão. Não vai, leva mais um. Não deu certo, leva para a igreja. Né? Leva para a liderança da igreja. Não deu certo, leva para a igreja toda. Para decidir o que vai fazer com o irmão. É o que Mateus fala, acho que Mateus 19, né? É a sequência ali, lógica, né? Vamos lá que hoje vamos terminar 10 horas, hein? Dito de maneira simples, os homens piedosos são encarregados de salvaguardar a piedade da igreja. Essa responsabilidade começa com os presbíteros, mas se estende a todos os homens que estão ao lado deles para garantir que a igreja do Senhor obedeça à vontade do Senhor. Os homens piedosos devem garantir que a igreja seja um jardim seguro, um lugar onde as coisas de Deus são encorajadas a florescer e a verdade de Deus é mantida
em fé. E aí, estão afim? É um peso. E onde estão as mulheres nisso? Cadê elas? Estou em casa. Não. Estão em casa assistindo novela, não. Quando os homens fazem sua obrigação, as mulheres se sentem salvaguardadas. Elas se sentem protegidas. Para quê? Para fazer aquilo que elas realmente têm que fazer. Ensinar umas às outras, estarem ali desenvolvendo atividades, ajudando aquilo que é inerente delas fazer. Entendeu? Sente segurança, né? Sim, Sente porque segurança. os homens estão aí, os homens estão fazendo. Aqui ele vai falar, aqui tem homem. Aqui tem homem, tem café no mundo. Aqui tem homem, aqui não tem. Café com homem. O autor coloca a esposa dele nessa posição. Ela comenta com ele, né? Sentindo a consagração de obreiros dentro de um Isso, ele cita critério totalmente bíblico, com ensino, com etc. Ele usa esse termo, né, Marcos? A minha esposa diz que se sente segura, se sente feliz, né, por estar homens sendo levados ao ministério, e se sente segura. É isso, a gente dá segurança para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. A molecada vê os homens ali todos, né? Puxa vida, é exemplo para a molecada mais nova. Vai ver os caras tudo banana, tudo pra lá, pra cá, e o pastor ali, uma ilha no meio da igreja. A mulherada, puxa. Aí elas vão querer ajudar. Elas vão querer tapar o buraco. Só que aí, algumas coisas vão dar certo, algumas coisas de repente vai haver problemas. E é nisso aí que muitas vezes o problema, em vez de ajudar, no início até ajuda muitas vezes, mas daqui a pouco tem o risco de desandar tudo. Meu, a gente tem que pegar o negócio junto aí. Vamos lá, proteger a doutrina da igreja. Quem lê pra gente aí? Os homens piedosos devem especialmente guardar a doutrina da igreja. Mais uma vez, todos os homens, mas em particular os presbíteros, devem defender a verdade dessa maneira. Essa é mais uma afirmação da necessidade de o homem cristão estudar para se tornar firme na doutrina e para se conscientizar das atuais ameaças à verdade. Em nossa sociedade de hoje, isso inclui ataques liberais à Bíblia e deslealdade mundanas em relação ao que a Bíblia ensina. Continua. Se os líderes da igreja falham em sustentar a sã doutrina, os homens piedosos da congregação devem reunir-se com eles para exortá-los a fazer. Ponto. Olha só o papel dos homens da igreja. Isso eu acho que não vai acontecer. Né? Acho que dá para profetizar isso aí, né? Maldito homem com penônia. Mas o Marcos, tá? Ou até eu, vamos colocar junto para dividir essa. Às vezes a gente falha um pouco em trazer alguma pessoa que não está dentro do padrão estabelecido, né? É. E aí os irmãos falam assim, pastor, tem que isso aí tomar cuidado com isso. tá mais ou menos, né? Olha só. De repente lá. Vamos parar de falar do Marcos, vai. Eu estou lá e falo uma bobagem. O Marcos está viajando, está de férias, está pregando em outro lugar. Eu estou aqui, o Marcos não está aí, vou pôr a manguinha de fora. Vou lá e começo a falar umas bobagens. Ah, mas ele é o pastor, ele é ungido de Deus. Ele é intocável, não devemos tocar no ungido de Deus. Vai o Michel, o Rafael, o Ari, depois do culto. Pastor, olhe na salinha, explica pra gente isso aqui que o senhor falou. Vocês estão protegendo a igreja. Pastor, de onde você tirou isso? Aí que é. Sim, é a obrigação de vocês. Isso é o certo. Marcos voltou? Ó, o Renato domingo aí falou as bobagens, a gente chamou ele corregou, deslizou, bagulho ensaboado. Marcos, a gente precisa fazer alguma coisa. Outra coisa, o Marcos citou, isso é aprendizado pra gente. Assim, eu não